Então, deixa eu só fazer uma pequena recapitulação aqui, tá bom? Deixa eu só fazer uma pequena recapitulação. Nós estamos tratando justamente de um modelo simples para calcular as tensões e correntes induzidas em um par de fios, ou seja, em um cabo composto por dois fios paralelos, nos quais ele é atingido por um campo elétrico. Se nós temos um plano YX e entrando Z, ou seja, entrando no plano do quadro Z, se nós temos um campo elétrico E, que é no sentido Y, que é para cima, o campo HZ, que é um campo que está entrando no plano do quadro, e o X nesse deslocamento lateral aqui. Então, esse modelo aqui vai nos permitir que, calculando, que é um campo elétrico que está trabalhando numa frequência de centenas de megahertz, por exemplo, 100 megahertz. Então, vai existir um campo elétrico, e como nós estamos no ar, então isso aqui é no ar, o campo elétrico, o campo magnético, desculpe, ele vai ser alguma coisa como E sobre neta zero, o módulo do campo elétrico e o módulo do campo magnético. Então, nós temos primeiro, uma corrente elétrica induzida. E a variação do campo, uma corrente elétrica induzida pela variação do campo elétrico. E também vai surgir uma tensão elétrica induzida pela variação do campo magnético. E a gente quer definir o seguinte: se o nosso campo elétrico E é nesse sentido aqui, a gente vai perceber depois que vai aparecer uma corrente elétrica induzida no sentido contrário, como se, de certo modo, ela fosse uma corrente de reação. E eu já disse isso, só estou repetindo, que essa vai ser a primeira vez que você vai ver isso. Eu mesmo, como professor de eletromagnetismo, nunca tinha visto uma corrente elétrica de reação devido a um campo elétrico externo que estivesse incidindo sobre uma determinada superfície. Só para a gente ter uma ideia, então, por exemplo, a tensão V é essa integral de EDL, e aí nós estamos dizendo que o nosso campo elétrico, que é variável no tempo, ele vai induzir, ou seja, o campo elétrico no tempo, ele vai induzir uma corrente elétrica de resposta, que vai aparecer, então, uma corrente elétrica. Se o campo elétrico é no sentido para cima, vai aparecer uma corrente elétrica para baixo, mais ou menos dessa forma, CdV sobre dt. Só que depois a gente vai verificar melhor como é que é a sua forma. E a gente vai querer falar, então, agora, sobre a corrente de deslocamento que existe dentro de um capacitor. Então, se nós temos um capacitor de placas planas paralelas, como que está aqui, ó, um capacitor de placas planas paralelas, como está aqui, eu devia fazer uma jogada para ficar mais claro. Devia fazer isso aqui, ó. Mas é duro, né? Você só usar uma parte do material. Mas tudo bem. Então, se nós temos esse capacitor de placas planas paralelas, alimentado por uma tensão V, que é variável, numa frequência de megahertz, e nós temos uma separação entre as placas do capacitor de D, e sendo que essa é a superfície da placa do capacitor. E nós imaginamos que a nossa tensão V de T é um Vm cosseno de ômega T, e a gente poderia dizer nessa forma fasorial, e aqui, então, eu vou escrever da forma correta. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Interessante, ele não apagou. Então, eu poderia dizer o seguinte, que aqui, ó, nós vamos ter um V de J ômega. Então, é um fasor de tensão. Obviamente, dado em volts. Que é na forma fasorial, está aqui escrito. Tem esse capacitor de placas planas paralelas, com a tensão VJ aparece um campo elétrico, ou seja, se nós temos uma tensão elétrica entre as placas, vai aparecer um campo elétrico dado por E, que eu poderia dizer que é de J ômega. Tá bom. Tá bom. V. Fazendo a coisa correta aqui. V. Nós teríamos, então, um campo elétrico E de J ômega é um V de J ômega dividido por D. Então, aqui nós estamos imaginando
que não existe efeito de espraiamento. Esse efeito de espraiamento, eu não sei se você está lembrado, que é isso aqui, ó. Nas bordas, o campo elétrico, ele se espraia. Então, é o efeito do espraiamento. Está lembrado disso? O efeito das bordas? Lembra disso lá em eletromagnetismo? Lembro. Ah, que bom. Então, é justamente isso. Então, a gente aqui parte do princípio que não existe o efeito do espraiamento. Não tem espraiamento. Entende? Se não tem espraiamento, então o campo elétrico vai ser o mesmo em toda a superfície da placa do capacitor, de placas planas. E aqui, então, eu estou querendo simplesmente mostrar que uma das equações de Maxwell era rotacional de H igual a J mais a derivada de D em relação ao tempo. Esse rotacional de J é só para dizer que existe um campo elétrico. Então, aqui, imagina que você tem um fio, por exemplo, um fio na qual circula uma corrente para dentro, pela regra da mão direita, ou pela regra da mão esquerda, pela regra da mão direita, desculpe, vai aparecer um campo magnético. Então, se nós temos uma corrente elétrica aqui, ó, que está entrando no plano do quadro, então, se nós temos aqui uma corrente, um fio, então tem uma corrente aqui, ó, que está entrando no plano do quadro. Então, aqui é um fio. Então, um fio. Então, pela regra da mão direita, vai aparece um campo magnético. Um campo magnético. Então, vai aparecer um campo magnético assim, ó. Tá bom. Já que é assim, então a gente vai usar aqui, ó. Aqui, ó, vai aparecer um campo magnético. Deixa eu fazer um. Tudo bem. Aparece um campo magnético. Aparece um campo magnético. Que bonito. Aparece um campo magnético. Olha, eu tô com o negocinho reto aqui, para você ver como ele não aceita muito. Ou seja, aqui ele aceita, aqui ele aceita, aqui ele aceita. Mas aqui, ó, para subir, ele não aceita. Então aqui, ó, existe esse campo magnético. Tá bom. Então aqui, ó, aqui nós teríamos um campo magnético. Nós teríamos um campo magnético para cima. Ah, borracha pequena. Vamos ver se uma borracha pequena vai me jantar aqui. Ah, que bom. Então nós teríamos um campo magnético que ele rotaciona ao redor do fio. E quem cria esse campo magnético? Olhando por essa equação aqui, ó, quem cria o campo magnético ou é uma corrente de condução. Essa aqui é uma corrente de condução. Está escrito aqui, ó, onde é que está com o J? J é uma corrente de condução. Corrente de condução. Que é o J. A corrente de condução é o J. Ou existe uma derivada de D em relação ao tempo, que a gente chama de corrente de deslocamento. A corrente de deslocamento é esta corrente J, desculpe, a derivada de D em relação ao tempo, que é o quê? E D é justamente a indução elétrica, que ela é dada, se a gente quiser, ela é dada em coulombs.
por metro quadrado, ela é o epsilon, que é a permissividade elétrica, multiplicada pelo campo elétrico, E. E o campo elétrico, como nós vimos, ele vale V sobre D. Então, aqui, se nós queremos calcular o valor dessa corrente de deslocamento, a gente pode fazer o seguinte. Então, imaginemos nós, eu vou fazer aqui de novo o desenho, que a gente tem um desenho aqui. Tem aqui. Então, a gente imagina que tem uma certa superfície, tá bom. Imagina que tem uma certa superfície aqui. Vamos fazer um negócio assim. Tem uma certa superfície aqui. Essa partezinha aqui. Essa partezinha aqui que é a mais difícil de todas. Aí. Então, imagine que nós temos aqui uma superfície S que atravessa, ou ela é atravessada pelo campo elétrico E. E a gente vai querer, então, calcular, através dessa região aqui, dessa superfície aqui, dessa superfície S, a gente quer calcular quanto vale essa corrente de deslocamento. Então, imaginando que é uma derivada de D em relação ao tempo, mas que D é um epsilon vezes o campo elétrico, então, como não varia em relação à superfície, é simplesmente uma derivada de D em relação ao tempo, epsilon E. Se a gente quiser isso aqui, ela pode sair até para fora da integral, e aí nós temos essa integral de ds sobre S. Isso aqui vai nos dar, então, d sobre dt, porque a nossa integral vira simplesmente epsilon vezes z, vezes a superfície S, e agora o v, como nós vimos, vale v sobre d. Então, olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos que d é o nosso epsilon, ou seja, epsilon e S são constantes. Então, eu posso tirar o epsilon, S é constante, e aí nós temos D sobre dt, e aí vem V sobre D. Só que V é sobre J ômega. Eu já vou chegar lá na expressão que a gente quer. E o D também é constante, então vira um epsilon S sobre D, que multiplica a derivada em relação ao tempo, desculpe, J ômega, mas isso aqui é derivada em relação ao tempo, como nós vimos antes, isso aqui vale por exemplo, Vm elevado a J ômega t. Isso aqui vai ser, então, olha, Vm é a forma fasorial da tensão elétrica que é aplicada entre os capacitores. Então, isso aqui nos daria um J ômega, ou seja, um epsilon, vezes S sobre D. O D eu já aqui, desculpe, gente, deixa eu só fazer uma coisa séria aqui. Deixa eu só vir aqui. Aqui é V sobre D. Então, aqui, ó, esse D... volta aqui de novo. Esse D aqui, que eu posso tirar aqui... esse D eu não posso tirar aqui fora, não. Eu tenho que manter o D ali. Esse DT aqui. Aqui é um DT. Então, esse aqui vira o quê? Vira J ômega Vm elevado a J ômega t. Isso aqui é o próprio V de J ômega. Então, aqui nós teríamos, da forma como está aqui, ó, um J ômega epsilon S sobre D, que multiplica Vm. E aí entra uma parte interessante, né? Ou seja, se nós olharmos aqui, ó, quem é epsilon vezes S sobre D? Tá lembrado? Esse aqui, ó, capacitância? É a capacitância. Uhum. Então, aqui nós teríamos já ID, ele seria J ômega C vezes Vm. Claro,
Aqui, se você quiser, você pode dizer a mesma coisa. Isso aqui também é equivalente a CdV de J ômega sobre dt. Isso aqui é verdadeiro também. Porque se a gente pegar, no domínio do tempo, isso aqui é na frequência. Na frequência. Então, se a gente colocar no tempo... Ah, desculpa, isso aqui é no tempo. Desculpa, aqui deixa eu só corrigir isso aqui. Deixa eu tirar aqui. Na verdade, isso aqui é no tempo. Deixa eu vir aqui. Esse aqui é no tempo. Deixa eu vir aqui. Ó, esse aqui, na verdade, é no tempo. Se fosse mais rigoroso, esse aqui é no tempo. E esse aqui sim é na frequência. Então, quer dizer o seguinte, a corrente de deslocamento é a própria corrente do capacitor. Mas isso tudo para dizer o quê? Isso tudo para dizer que... Isso tudo para dizer que... Isso tudo para dizer que... Isso tudo para mostrar que um campo elétrico variável no tempo um campo elétrico variável no tempo, na verdade não é que induz, vamos dizer assim que ele induz, aqui ele produz uma corrente elétrica. Então, um campo elétrico variável no tempo, ele vai induzir uma corrente elétrica. Só que a gente vai verificar, então, depois, como é que é este campo. Ah, agora nós estamos começando a aprender a usar melhor, hein? Agora nós estamos começando a aprender a usar melhor isso aqui. Então, olha só. Eu vou sair daqui e eu vou voltar à apresentação dos slides. Tá bom, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Espera só um pouquinho que eu vou voltar. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui. E deixa eu... Tudo bem. Deixa eu sair daqui, Dan. Deixa eu vir aqui. Agora deixa eu voltar lá. Então agora eu volto para cá. Aqui, ó. Então agora, deixa eu ver. Espera só um pouquinho aqui. Ele sempre se perde. E agora eu posso apresentar, então, uma tela inteira, que é essa aqui. Deixa eu vir aqui. Então, com isto, a gente começa, veja, a gente pode voltar a falar sobre essa situação aqui. Então, aqui, ó, depois de a gente ter apresentado a relação do campo elétrico, o que eu quero só relembrar é que quando nós tínhamos, então, vou voltar a... Tudo bem, vou ler isso aqui. Essa susceptibilidade irradiada, então, quando o produto pode sofrer uma alteração devido a distúrbios externos, como campos eletromagnéticos externos provenientes de radiotransmissores ou radar, os susceptíveis a raios ou transientes induzidos por descargas eletrostáticas, que vão criar esses campos elétricos externos que atingem esses fios. E para a gente ter uma ideia assim inicial, que nos ajuda, então, a compreender como é que se dá essa susceptibilidade, a gente considera esses dois fios paralelos, em que eles têm um raio RW separados por uma distância S no ar, distante de quaisquer objetos e sem isolantes em sua superfície. Ou seja,
Então, são dois fios soltos no ar. Então, aqui nós temos uma indutância por unidade de comprimento, que a gente já tinha mostrado antes, que dá μ0 sobre π ln de S sobre RW, dado em Henries por metro, e a capacitância, que é uma capacitância por unidade de comprimento, que é um π εr ε0, em que εr é a permissividade relativa, mas como é o ar, é 1. E o ε0 é a permissividade elétrica do ar, dividido por ln de S sobre RW. E aqui, então, nós temos esses dois fios que estão apresentados aqui, ó, quando você tem um campo elétrico externo, e esse campo elétrico externo ele vai acabar induzindo uma certa tensão, V de X. V de X por quê? Porque esse sentido aqui, ao longo desse comprimento, é o X, como nós tínhamos mostrado. Para cá seria o Y, como nós estamos mostrando. Então, está aqui o X, está aqui o Y, e o campo elétrico, ele está, ou o campo magnético, ele pode estar ou não, evidentemente, entrando no plano do quadro. Por exemplo, se nós olharmos esse campo elétrico que está aqui, ó, ele está no sentido E incidente e o H incidente, em que o H, por exemplo, incidente é no sentido X. Então, ele estaria, o campo magnético estaria nesse sentido aqui, ao longo de X. Se ele fosse nesse sentido, ele não ia induzir nenhum efeito nesses fios, nesse par de fios. Mas o campo elétrico não, o campo elétrico é aquele que eu apresentei para você anteriormente. Então, por exemplo, aqui ele tem um E tangente I, ou seja, que é um campo elétrico transversal incidente, que é no sentido Y, I. E também por quê? Porque ele poderia variar ao longo desse comprimento aqui, ó. Mas a gente parte do pressuposto que a intensidade do campo elétrico é a mesma ao longo de todo o fio e somente nesse sentido aqui. Sendo assim, se existe um campo elétrico incidente, e a gente pode imaginar também agora um campo magnético normal, que ele é no sentido menos E, porque ele está entrando no plano do quadro. Se ele está entrando no plano do quadro, esse sim é muito mais comum, a gente sabe que a tensão V é um menos dφ sobre dt, ou seja, uma tensão elétrica induzida, ela vai aparecer em função de uma variação do fluxo magnético que esteja atravessando essa superfície, uma superfície formada, então, pelos dois fios que tem um comprimento L e uma separação S. Então, aqui, ó, nós teríamos, se o nosso fluxo está variando nesse sentido, então vai existir uma tensão elétrica que criaria uma corrente elétrica de modo a se opor à variação do fluxo magnético. E aqui é interessantíssimo, por isso que eu te falei para você que vai ser a primeira vez que você vai ver, porque essa foi a primeira vez que eu vi. Aqui, ó, tá aqui aquela corrente elétrica I, que eu falei para você que ela vai surgir como sendo uma reação a esta campo elétrico variável, que é nesse sentido positivo, então vai surgir uma corrente elétrica no sentido negativo, como se fosse uma reação, ou seja, como se esse corrente elétrica, de certa maneira, estivesse absorvendo este campo elétrico externo que está atingindo esses dois fios. Então, olha só. Nós podemos, então, ter uma ideia de que aqui, ó, existiria, então, uma indutância por unidade de comprimento ao longo desse fio aqui, porque essa indutância, então, teria a ver com o fluxo magnético que está atravessando essa superfície. E, do mesmo modo, nós poderíamos imaginar que existiria uma capacitância, que essa capacitância aqui, por unidade de comprimento, que ela existe ao longo desse comprimento L aqui, L maiúsculo do fio. Então, ao longo disso aqui é como se houvesse uma certa superfície que está sendo atravessada por esse campo elétrico. E aí, então, esse campo elétrico variável no tempo, ele vai induzir uma corrente elétrica de reação, que foi chamada aqui de IS, de dx, V de... Só que aqui o que ele faz? Ele faz, imagina que de um lado ele tem um Vx, e do outro lado, como isso aqui seria uma célula de um sistema RLGIC, na outra extremidade, ou seja, numa extremidade da fonte, então nós imaginaríamos que nós teríamos uma fonte de um lado, uma resistência da fonte, e do outro lado nós teríamos uma resistência da carga. E o que a gente vai querer calcular ao final é justamente a tensão que vai existir na carga, VL, e a tensão que vai existir na fonte, VS. E isso, então, nos daria a ideia
de qual seria esse nível de tensão induzida, que poderia ou não ser, por exemplo, numa placa de circuito impresso, ela seria captada e poderia haver aquele problema de susceptibilidade, que é um dos que você se preocupa quando você trabalha lá no LACTEC, que é justamente, exatamente a situação típica daquilo que você trabalha quando trabalha com susceptibilidade. Então, você vai ter uma tensão num terminal e uma tensão no outro terminal. Uma tensão no terminal near end, por exemplo, uma tensão no terminal far end, no terminal mais afastado. Então, você também teria uma corrente I de X, e você teria no outro terminal uma corrente I de X mais delta X. E aqui, então, essa força eletromotriz, espera só um pouquinho, essa força eletromotriz, ela poderia, como eu falei para você, tá bom, eu vou mostrar aqui então, espera só um pouquinho. Deixa eu voltar a mostrar isso aqui, tá? Vamos só relembrar como é que se calcula essa tensão induzida, tá bom? Então, a gente pode voltar. Deixa eu parar aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. E agora eu volto a apresentar a tela inteira. E aqui eu compartilho. E agora eu vou apresentar uma segunda página. Agora eu vou apresentar uma segunda página. Página 2. Aqui é muito mais comum, né? Ou seja, isso a gente conhece bem melhor. A gente está muito mais acostumado, porque a gente vê isso com muita frequência. Então, imagine, de novo, tá bom, vou fazer um desenho mais fácil. Então, imagina que você tem aqui, por exemplo, uma determinada superfície, uma superfície S, onde aqui, por exemplo, existe um campo magnético H que está atravessando. Então, esse campo magnético H, ele é constante ao longo de toda essa superfície. E a gente poderia até imaginar que essa superfície aqui, ó, por exemplo, é um fio. E é um fio condutor, por exemplo. E a gente pode querer calcular qual seria, primeiramente, seja, nós temos aquela equação de Maxwell rotacional de E igual a menos a derivada de B em relação ao tempo. E aí a gente pode integrar, integrando na superfície S, nós teríamos o quê? Rotacional de E ds. Então, aqui integrar sobre a superfície. Isso aqui vai ser igual à integral de menos a derivada de B em relação ao tempo ds. Olha, eu vou deixar como negativo mesmo aqui. Só que essa integral aqui, ó, pelo teorema de Stokes, isso aqui é igual à integral de E, produto escalar de L, ao longo de L de S, é igual a menos, aqui é uma superfície S, e aí é que teria a derivada de B em relação ao tempo, d sobre dt de μh ds. H, ou seja, B, é igual. Eu vou deixar aqui no ar. B a gente chama da indução magnética. Professor, desculpa, só não entendi a derivada ali da segunda integral. É ρ? Aqui, a derivada? Aqui? É a... Depois é ρ. Aqui, na verdade, é um dρ. Aquela derivada parcial. É a derivada parcial de B em relação ao tempo. Uhum. Então, isso aqui é uma derivada parcial. Uhum. Derivada parcial. Por quê? Porque essa derivada parcial, ela pode derivar em relação ao tempo ou em relação à superfície. Entende? Ou seja, porque o B, se o campo magnético H ele fosse diferente ao longo disso aqui, ou seja, por exemplo, aqui nós tivéssemos, vamos imaginar que isso aqui é x e y, tá?
só para facilitar. X e Y. Então, a gente poderia ter uma H que seria variável em função de X e em função de Y. Então, nós teríamos um campo magnético que fosse variável ao longo da nossa superfície. O que normalmente, na verdade, acontece, mas de uma maneira a gente simplifica para imaginar que existe um campo externo que está sendo criado e que está atravessando essa superfície S aqui, ó. E a gente parte do pressuposto que esse campo aqui é constante. Isso para quê? Porque eu quero simplesmente, primeiramente, veja, olha só, aqui, ó, tá aqui, então deixa eu fazer um Ctrl Z. Aqui eu quero calcular qual é a circulação do campo elétrico. Ou seja, por exemplo, aqui o nosso EIDL, eu vou fazer algo simplesinho. Tá ainda, amor? Vai nadar? Até depois, amorzinho. Boa natação. Olha só. Aqui, ó, a gente pode imaginar que vai ter um campo elétrico que ele vai... deixa eu ver. Se o campo elétrico, se o campo magnético está aumentando para dentro, ele vai criar um... Bem, eu vou até dizer isso aqui. Eu não vou me preocupar com isso aqui depois. Vai existir um campo elétrico que, de certo modo, vai ser uma reação. E aqui, ó, o DL, ele está aqui, ó. O DL, ele é nesse sentido aqui, ó. Então, E e DL, a gente poderia dizer que estão mais ou menos no mesmo sentido. Eu vou fazer isso, ou seja... Então, aqui, ó, o que vai acontecer é que, bem, por simetria, aqui existe um raio R. A gente vai imaginar que essa linha aqui, ó, essa linha que está aqui, ó, ela obedece a justamente essa distância R. Então, aqui a gente pode dizer que o campo elétrico, ele é constante, ou seja, então eu vou ter um E integral de dl. E esse dl, depois eu vou verificar que dl é um R de θ. Ou seja, é um raio vezes um ângulo de θ. E esse ângulo de θ vai variar de 0 a 2π. E isso aqui vai ser igual... Eu vou até tirar fora isso aqui, ó. μ0. Ó, o H eu até posso tirar para fora. Vamos imaginar que esse H aqui é constante. Tudo bem, mas aqui vai ter, que meu H, na verdade, ele é uma derivada de H. D sobre dt de H. ds. Só que H, tudo bem. Tudo bem. É que o campo H é a derivada de H, não é exatamente o H, ds. E aí eu poderia fazer até isso aqui, ó. ds H sobre a superfície. Então, isso aqui seria alguma coisa como μ0 vezes a superfície vezes dH em relação ao tempo. Ou seja, como é que o campo magnético H varia em relação ao tempo. Então, nós temos que E vezes dl, o dl é o quê? É um R vezes dθ. Ó, se a gente verificar R dθ de 0 a 2π, isso aqui nos dá 2πr, que é o comprimento da espira, por exemplo. É o comprimento da espira. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vezes 2π. Isso aqui vai nos dar... Deixa eu dar um Ctrl Z. μ0 S dH sobre dt. Claro, eu poderia dizer que isso aqui também é S que multiplica derivada de B em relação ao tempo. Tá? Então, eu posso dizer que o campo elétrico é isso aqui, ó. Mas esse campo elétrico vezes isso aqui, ó, isso aqui é V sobre L vezes L. Isso aqui dá V. Então, essa expressão E elevado a 2πr, isso aqui é uma tensão induzida. Deixa eu só colocar. Uma força eletromotriz. Isso aqui é igual a essa integral de E dl. Ou seja, isso aqui é uma tensão E. E essa tensão E, eu posso imaginar, por exemplo, que é uma superfície S vezes dB sobre dt.
Então, E, por exemplo, esse E aqui, ó, eu poderia imaginar que seria como se fosse isso aqui, ó. Mais, menos. E aí nós teríamos uma força eletromotriz nesse sentido aqui, ó. Por quê? Aqui ele é um chamado campo elétrico não conservativo. Até porque, na verdade, deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Aqui tem um negativo, aqui tem um negativo, aqui tem um negativo e aqui tem um negativo. Então, essa tensão elétrica induzida aqui, ó, essa tensão elétrica aqui, ó, E, eu poderia dizer, no primeiro momento, ó, quando eu falo BDS, eu estou dizendo que isso aqui, na verdade, é olha, menos D sobre dt, a integral de BDS. Isso aqui, ó, é um fluxo magnético. Opa. Esse aqui, ó, é um fluxo magnético. Então, a gente pode dizer que E, no final das contas, é um menos, ó, então isso aqui é menos D sobre dt de φ. E o fluxo magnético é igual a φ. Então, isso aqui é E igual a menos dφ sobre dt. Ou seja, uma tensão induzida, que é uma força eletromotriz... Ah, tá, deixa eu colocar aqui. Força FEM é força eletromotriz. Força eletromotriz. É a força eletromotriz. FEMM, que é uma tensão induzida, que surge pela variação do fluxo, ou seja, a tensão induzida, deixa eu escrever aqui, a tensão induzida surge pela variação do fluxo magnético. Do fluxo magnético. Enfim. Entende? Então, surge essa tensão induzida. Agora, então, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu posso andar e voltar mais um pouquinho lá, tá bom? Então, eu vou interromper e eu vou trazer para cá. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou apresentar de novo a tela inteira. Eu vou apresentar a tela inteira, compartilhar com você. Vou apresentar a tela inteira. E eu vou aqui, ó. Olha só. Veja, a força eletromotriz. Eu só não tinha mostrado. Tá bom, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu voltar lá. Deixa eu só voltar uma coisa aqui, ó. Ah, tá certo. É que aqui, ó. Veja, isso aqui é no domínio. Tudo bem. Eu acho que você está entendendo que o meu dφ sobre dt, o dφ sobre dt, ou dt, d sobre dt, vira um j ômega, certo? A derivada em relação ao tempo vira uma multiplicação em função de j ômega, certo? Lembra disso? Mais ou menos? Mais ou menos, mais ou Tá menos. bom, então deixa eu só fazer aqui então. Então vamos lá. De novo. Deixa aqui, de novo. Deixa eu interromper a apresentação. Deixa eu vir para cá. Deixa eu vir aqui. E deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu apresentar de novo para você. Aqui. Aqui. Olha só.
O que eu estou querendo mostrar aqui para você é que, olha só, o que nós temos aqui, ó? Nós temos, no domínio do tempo, E igual a menos, tudo bem. Eu vou tirar fora o negativo, tá? Esse aqui é um dφ sobre dt. Mas isso aqui, ó, é um d sobre dt de b vezes a superfície S, certo? Mas quem é b? B é, por exemplo, um bm cosseno de ômega t no tempo. Na frequência, ou na forma fasorial, nós temos o quê? Nós temos que B é um Bm elevado a J ômega t. Entende? B na forma fasorial é como se fosse isso aqui, ó, um B de J ômega, que é esse Bm elevado a J ômega t. Isso porque, se você lembrar bem, o que acontece aqui, ó? Olha, essa forma aqui é no tempo. Então, por exemplo, eu posso dizer que B de tempo é a parte, eu falei que é cosseno, então é a parte real. A parte real de B de J ômega. Só para lembrar isso aqui, ó, isso aqui é o quê? É a parte real. De quem? Isso aqui, ó, B de J ômega é esse Bm aqui, ó. Esse Bm aqui, ó, é um Bm vezes cosseno de ômega t mais J Bm seno de ômega t. Então, quando a gente diz que é na forma fasorial, a gente pega essa expressão aqui, ó, que é a identidade de Euler, e a identidade de Euler, se você não está lembrado, é só isso aqui, ó, identidade elevado a j. É a identidade de Euler. A identidade de Euler nos diz que elevado a j ômega t é igual a quê? A cosseno de ômega t mais j seno de ômega t. Então, aqui, ó, se eu faço o quê? Então, no domínio do tempo, nós teríamos que isso aqui, ó, nós teríamos que E de t seria d sobre dt de Bm cosseno de ômega t. Espera só um pouquinho. Deve ter sido... Espera só um pouquinho, por favor. Alô? Oi, Gregório. Tudo? Muito. Seu Gregório? A Cátia foi nadar agora. Foi nadar. Ah, ela deve voltar acho que umas 10 horas. 10 horas. Não, ela vai com a senhora. Só fique tranquilo. Só que ela ia pedir para o senhor ir lá umas 10 horas. Daí eu acho que depois ela liga para o senhor. Ou liga amanhã de manhãzinho, tá? Não, sim, eu mando, pode deixar. Mas ela deve ligar para o senhor. Ele não vai ligar às 10 horas, quando voltar. Eu pensei que ela tinha ligado para o senhor. Ah, tá certo. Tá bom? Tá certo, então. Tchau para a senhora. Tchau. Olá! Oi, Gustavo. Oi. Quando você está em casa é assim. É que o meu sogro ele fez uma cirurgia de catarata. Ele fez na semana passada, acho que foi na quinta ou sexta-feira. E daí ele vai, acho que na quinta-feira. E ele vai amanhã de novo ver o médico para ver se está tudo bem. Só que daí a minha esposa vai levá-lo. A minha esposa saiu para ir nadar um pouco porque estava pesado hoje. Então, olha só. Voltando aqui, eu estou tentando achar aqui onde é que está. Aqui.
Então, essa aqui ó, é no domínio do tempo. Só faltou uma coisa importantíssima. Aqui ó, é vezes a superfície S. Certo? Agora, se você está na frequência... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Se estiver na frequência... No domínio da frequência... Olha o que acontece aqui. Se no domínio da frequência, vai acontecer isso aqui. Ó. E, que é um J ômega, ele vai ser d sobre dt de Bm elevado a J ômega de t vezes S. E olha o que vai sobrar aqui, ó. Vamos calcular a derivada disso aqui, tá bom? Calculando a derivada disso aqui, ó. Nós vamos ter que isso aqui vai virar J ômega vezes Bm vezes elevado a J ômega t de S. Só que isso aqui, ó, é o próprio B. Então, isso aqui vira J ômega. Tudo bem, eu acho que ele fez isso aqui, se não me engano. Ele fez Bm vezes ds. Integral sobre uma superfície. Acho que foi isso que ele fez, tá? Eu não sei se você entendeu aqui, ó, que o nosso defi, essa passagem aqui, ó, deixa eu te mostrar. Elevado a J ômega, é isso aqui, ó, d sobre dt do fluxo. Então, isso aqui é d sobre dt de b ds. Normalmente, b ds são do mesmo sentido. Isso aqui, então, fica... Aí a gente pode fazer assim, ó. A integral de d sobre dt de b ds. E aí, sim, fica a integral de s d sobre dt de bm elevado a j ômega t ds. E aí, o nosso e elevado a j ômega, pegando esse trecho aqui, ó, vira a integral de j ômega b de m elevado a j ômega t ds. E aí essa expressão aqui, ó, vira simplesmente b e o j ômega pode ser para fora. Então vira j ômega a integral de bm ou b ds. Integral sobre a superfície. Então, por isso, se no domínio do tempo eu tenho uma derivada de t em relação ao tempo, ou seja, uma derivada da minha função em relação ao tempo, no domínio da frequência eu tenho essa derivada que eu multiplico por j ômega. Por isso, então, é que vai aparecer, por isso, então, que vai aparecer, deixa eu interromper a gravação, deixa eu interromper a gravação. Deixa eu interromper a gravação. Deixa eu interromper a gravação. Por isso que vai aparecer. Agora eu venho de lá para cá. Eu venho daqui para lá. E aí que vem aparecer essa expressão aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Por isso que aparece essa expressão aqui. Então, agora, talvez fique mais claro porque apareceu essa expressão. E esse BMN aqui é só para dizer, então, que ele é um fasor vetorial. Ele é um fasor porque tem esse símbolo aqui, que deveria ser um chapéuzinho, mas tudo bem. Eu perdi aqui e tem que corrigir depois. E olha só, então Bn, como nós vimos, ele é um μ0 vezes Hn, então μ0 sai para fora, porque é uma constante, integral de H, ds. Só que esse ds aqui, ó, ele pode ser definido como sendo um ΔX, porque ele é um pequeno ΔX, que multiplica ΔY. E aí, então, o ΔX pode ir para fora. Então, essa tensão induzida por unidade de comprimento, ela vai ser J ômega μ0, e aí, então, se pega Vm dividido por ΔX,
integral de y de 0 até S, HNI dy. Só que normalmente esse HN, ou seja, a gente parte do pressuposto que dy é constante, então vira um HN vezes S. Ele vira um HN vezes S, que a gente vai verificar daqui a pouco. E agora, mais ou menos como nós tínhamos visto antes, a nossa corrente induzida, veja, a corrente induzida agora, ela vai ser no sentido contrário do campo elétrico. Então, existe aqui uma capacitância em paralelo, ou seja, aqui ele estava partindo do pressuposto que eu tinha uma corrente, uma tensão induzida, integral de EDL, em série com 1 sobre J ômega, ou 1 sobre J ômega C, que seria uma capacitância de comprimento. E aí ele faz um equivalente disto, sendo uma corrente elétrica induzida com 1 sobre essa capacitância, 1 sobre J ômega C em paralelo. E aí, então, aqui eu tenho essa corrente elétrica induzida, como eu tinha mostrado para você anteriormente, que essa corrente vai ser um J ômega C, integral de y de 0 até S, de E vezes dy. dy. E agora, então, para a gente avançar mais um pouquinho, a gente tem que... Como é que vai ser o campo elétrico? Como é que vai ser o campo elétrico induzido, ou seja, como é que vai ser a tensão induzida e a corrente elétrica induzida, dado que você pode imaginar que existe uma antena monopolo, aqui ela está dizendo uma antena de polo de meia onda, que está a uma certa distância, que a gente não sabe exatamente, não, está a distância aqui, 3.000 metros, que ele transmite uma potência de transmissão de 1K, e aí ele calcula quanto vale o campo elétrico. Então, meu caro Gustavo, vai ser o nosso exercício 10. Vamos fazer esse cálculo aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. E aí depois, vamos fazer esse cálculo aqui. Você vai fazer comigo esse cálculo. Na verdade, vai ser uma nota, tá bom? Aqui, ó. Você vai ter que calcular. Aqui, ó. Quanto vale esse campo elétrico? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver se você recebe aí. Deveria ter aqui o Classroom. E aí eu vou fazer uma atividade 10. Ah, não foi? Ah, foi 10A. 10A. Calcule exatamente aqui, 1,46. Tá bom. Hoje, às 11h56. Aí, aqui então entra como atividades. Olha só, vou mandar para você. Você acabou de receber. Aqui, ó. Então, deixa eu copiar essa aqui também. Deixa eu parar de apresentar. E vamos sair daqui. E vamos apresentar esse aqui. Então, deixa eu mostrar para você. Vamos lá. Ficou pequenininho.
Aí. Essa aqui, ó. E o nosso campo elétrico E, deixa eu fazer uma jogadinha aqui em cima. Vou só um pouquinho. Nosso campo elétrico E, nosso campo elétrico E, nosso campo elétrico E, é dado por essa expressão aqui, ó. E é igual a raiz de 60 vezes a potência transmitida, vezes o ganho, dividido por distância D. Olha só, aqui a parte mais importante, a mais importante é, se nós temos uma antena de meio polo, aqui é a antena. Essa antena, ela tem um campo elétrico, que ele é nulo praticamente aqui, e aqui a distância de 90 graus, ele tem o seu valor máximo. Se a minha corrente é nesse sentido, o meu campo elétrico é nesse sentido. E aí vai acontecer, então, que a uma distância D, vai existir aqui um certo campo elétrico E. E o que a gente quer calcular é justamente isso, ou seja, ele está num ganho nessa direção que ele vale 1,64. Provavelmente, ele é adimensional. Ah, será que era adimensional? Porque esse aqui é 120. Aqui, isso aqui. Então, aqui, ó, vai ser o quê? 60 vezes a potência 1K vezes 1,64. Isso aqui dividido pela distância. Quanto vale a distância que a gente quer calcular? Hein, Gustavo? É os 3.000 metros? 3.000 metros. Então, eu quero que você me calcule e você mande para mim o resultado, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, aqui vai dar uma ideia de qual é o valor do campo que nós temos aqui, ó. Isso daí é módulo, né? Seria Isso aqui é em módulo. modo. Isso aqui já vai me dar o valor absoluto, vamos dizer assim. Uhum. Tá? Falta um detalhezinho. Só para dizer que aqui é o detalhezinho. Aqui é 3.000. Não pode esquecer disso. Deu 0,105. Isso mesmo. Então, vai dar isso aí. Beleza, é isso aí. Então, você pode escanear e mandar para mim? Claro. Beleza. Bem, então esse vai ser o campo. Que, por sinal, estou até curioso para ver. Se eu pegasse esse campo aqui e... Sim. 100 decibéis. Manda aí pra você. Beleza. Então, já vou até fazer isso aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou interromper esse compartilhamento. Vou fechar aqui. Vou vir de lá para cá. E agora eu vou abrir aqui e vamos apresentar a tela inteira.
E olha só, dado isso aqui, ó, ok. Acho que eu vou ter que mostrar para você e para mim o modelo simplificado. Olha só, então você acabou de mandar para mim. Isso aí. Então, 100, eu já vou devolver para você. Beleza. Olha só, aqui, ó. Ah, faltou uma coisa, faltou uma coisa, faltou uma coisa. Faltou uma coisa aqui, tá bom? Eu vou ter que fazer. É que a gente vai ter que calcular os dois, tá? Aqui, ó. E calcule o campo magnético, tá? Você pode. E calcule o campo magnético. O campo magnético. Ah, não, não, calma, 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 só fechar. O campo magnético. Tá bom. Deixa eu só parar aqui, ó. Faltou calcular o campo magnético. Então, deixa eu parar aqui, ó. E o campo magnético. E o campo magnético tem que apresentar aqui, ó. O campo magnético, veja. O campo magnético tem que calcular o H. E o H é E sobre neta zero. Então é E. Neta zero, já vou te simplificar. Vale 120 π. O neta zero, se você não lembra, ele é... O neta zero é a impedância intrínseca do ar, que vale 120 π, ou acho que é 360 e, não, 377. Deixa eu ver agora eu fiquei curioso. Vale, espera só um pouquinho, já te aviso quanto vale. Vale 120 π vezes. Ah, isso mesmo. Vale o neta zero vale 376,99. Se você quiser, até pode dizer ohms. Tá? E eu quero que você calcule também o campo magnético, H. Tá? Você calculou o campo elétrico. Beleza. Que deu 0,10456. 104,56. E aí você tem que calcular o campo magnético H. E vai ser esse valor. 104,56 divide por 120 π. Deu 278,52 vezes 10 a menos 6. Sim. Ah, que legal. Então, lá. Então, vou pedir para você mandar para mim. Pode ser? Ah, agora quer ver como é que você manda? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu... Sai daqui. Você tem que cancelar, né, o anterior. Eu acho que eu tenho que cancelar. Ou será que eu consigo reenviar em si? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, eu posso.
Eu consigo enviar novamente, na verdade. Você consegue? Deixa eu tentar aqui. Tenta aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Atividade 10. Deixa eu saber uma coisa aqui. Não? Espera lá. Deveria ter uma forma aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Atividades. Professor. Eu consegui, eu reenviei ele. Conseguiu? Aham. Ah, beleza. Ah, beleza, isso mesmo. É isso aí. Ok, beleza. Ok, então, veja, é que a gente vai precisar desses dois valores agora para a gente poder avançar para a próxima fase, tá? Que é o quê? Deixa eu só parar aqui, ó. E a próxima fase, então, deixa eu trazer para cá. Eu interrompi a gravação. A próxima fase é essa aqui, ó. Tá bom. Vamos fazer... Tudo bem. Essa aqui é na linha geral. A gente vai usar essa aqui daqui a pouco, tá? Então, se a gente considera um certo comprimento, que é um comprimento L, que é o ΔX, a nossa tensão induzida vai ser um J ômega μ0 HN vezes A, que é a área. Você tá... É para transmitir a tela já? Ah, desculpe. Você não... Exatamente. Eu estava imaginando que eu estava transmitindo. Então, vamos lá. Obrigado. Então, vem cá. Aqui, aqui, aqui é o VSL, ou seja, se nós temos, de novo, claro, no caso, por exemplo, de uma frequência de 100 MHz, talvez seja algo que a gente seja próximo disto, e isso aqui seria um L bem menor do que lambda zero. É ali, ó, ali. Até mais ou menos 100 MHz, a gente pode dizer que esse modelo é válido, com um erro. Mas então, a tensão induzida, Vs vezes L, vai nos dar um J ômega μ0 H, então isso aqui é B, vezes A, que é a área. E a corrente vai ser um J ômega Czinho, que é aquele π epsilon dividido por ln S sobre RW, que é esse aqui, ó, esse π epsilon ln sobre S sobre RW, e o L é μ0 π ln S vezes RW, que então a gente, apesar que aqui o L não vai entrar, só vai entrar a capacitância, aqui não entra a indutância, só entra uma área, mas aqui é que entra a capacitância, que é o J ômega C, o E transverso, que seria aí sim aquele valor que nós calculamos 0,14, vezes a área, então a área é a separação S vezes L, e isto, então, deixa eu só mostrar um modelo para você. O modelo, na verdade, é esse aqui é o circuito equivalente. O circuito equivalente que nós tenhamos para um conector a dois fios, ele é aquela tensão induzida, que se o campo elétrico, se o campo magnético ele está entrando no plano do quadro, ele vai criar uma corrente elétrica, uma tensão, que criaria uma corrente que se oporia a essa variação. Então, se o campo magnético entra no plano do quadro, a tensão induzida vai ser nesse sentido, menos mais aqui, que faz uma circulação de uma corrente, e aí, então, ele criaria uma corrente que se oporia à variação do fluxo magnético, que isso é a lei de Lenz.
E se o campo elétrico é de baixo para cima, vai aparecer uma corrente elétrica, J ômega C, Lzão, S, que seria a área, multiplicada pelo campo elétrico tangente. Ou seja, então, se o campo elétrico é para cima, a corrente elétrica é para baixo. E dado, então, esse modelo simplificado, a gente pode, após alguns cálculos, dizer que a tensão, então, a tensão aqui, por exemplo, a tensão aqui seria a tensão induzida, V. Eu simplesmente chamei de, na verdade, aqui seria uma tensão V, que é essa tensão V aqui. A tensão V seria simplesmente um divisor de tensão. RS dividido por RS mais RL. Agora, a corrente elétrica, você pode fazer um divisor de corrente. Então, a corrente que circula para cá seria RL sobre RS mais RL vezes a corrente I. Então, RS, na verdade, seria o quê? Seria RL dividido por RS mais RL. Só que, então, essa aqui é a corrente que vem para cá, que multiplica RS. Então, só que aqui a corrente é negativa, entraria no terminal positivo e negativo. Só que o terminal positivo aqui é negativo, então seria negativo, que é esse negativo aqui, ó, menos RL sobre RS mais RL vezes RS multiplicado pela corrente, que é essa corrente aqui, ó, J ômega C, e I tangente A. E agora, do outro lado, nós teríamos aqui, ó, aqui é menos VL e mais, menos e mais. Então, aqui seria menos, ou seja, considerando essa tensão induzida aqui, ó, essa tensão induzida aqui, ó, essa tensão induzida, V. Então, a tensão VL aqui seria menos RL sobre RS mais RL, multiplicado por essa tensão V, J ômega M0, L, S vezes H normal I, que é essa primeira parcela aqui, ó. E agora a corrente que vem para cá, ela é RS sobre RS mais RL multiplicado por RL. Só que como a corrente está entrando no terminal negativo, então a tensão aqui é menos como está aqui. Então, essa aqui seria o nosso modelo simplificado da tensão no RS e a tensão no RL. E daqui a pouquinho, então, vamos fazer uma parada agora, por uns 10 minutos, e daí a gente vai calcular, então, esse caso aqui, ó, se a gente chega nessa expressão. Uhum. Vamos fazer isso? Claro. Tá bom? Uhum. Beleza. Ok, então vamos lá. E talvez vai ficar um exercício para você fazer, que vai ser o último exercício, o exercício 11, tá bom? 10 minutos, Beleza. pode ser? Tá bom, tranquilo. Beleza, então. Então dá daqui a pouquinho. Até. Nem vou para a apresentação. Vou interromper a gravação.